Imagine ser um dos homens mais ricos da história. Ter tanto ouro que sua fortuna é comparável à de bilionários modernos. Agora, imagine que você decide usar esse poder para conquistar ainda mais glória, mas acaba morrendo de forma tão humilhante, tão simbólica que seus inimigos decidem te matar com o próprio ouro que você tanto amava. Essa é a história de Marco Licínio Crasso, general romano que, segundo a lenda, foi morto tendo ouro derretido despejado em sua boca. E, como se não bastasse, sua legião foi massacrada no deserto, sua honra destruída, e sua famosa águia romana, o símbolo máximo do poder militar, usada contra ele de uma forma tão brutal que o nome Crasso virou sinônimo de fracasso. Mas quem foi ele? Marco Licínio Crasso nasceu por volta de 115 a.C., em uma família patrícia influente de Roma. Desde cedo, viveu cercado por política, poder e ambição. Mas foi durante as guerras civis da República Romana que ele viu a chance de se destacar não apenas como militar, mas como um dos homens mais ricos da história antiga. Após a morte de seu pai e a derrota de seu partido político por Mário, Crasso se exilou na Espanha, onde começou a acumular riqueza por meio de minas de prata e especulação imobiliária. Quando voltou a Roma, se aliou a Sula, o ditador, e passou a enriquecer comprando propriedades de inimigos políticos condenados, muitas vezes a preços ridiculamente baixos. Foi assim que Crasso construiu sua fama de homem imensamente rico, mas também de ganancioso. Mas Crasso queria mais do que dinheiro. Ele queria ser lembrado como um herói de Roma. Quando liderou a repressão à revolta de Espartacos em 71 a.C., conseguiu seu momento de glória. Mas logo viu essa vitória ser ofuscada por Pompeu, que chegou no final da guerra e também reivindicou os méritos. Sentindo que precisava de aliados para manter e expandir seu poder, Crasso formou, junto com Júlio César e Pompeu, o chamado Primeiro Triunvirato, uma aliança informal que dominou a política romana por anos. César conquistava prestígio nas Gálias, Pompeu era o favorito das massas e do Senado, e Crasso? Ele tinha o dinheiro, mas faltava a ele a glória militar. Foi essa sede de reconhecimento que o levou a cometer seu maior erro. Mas antes da queda, vem a ascensão. E para entender como um dos homens mais ricos do mundo acabou sendo devorado por sua própria ambição e talvez, por sua própria águia, precisamos voltar um pouco no tempo. Marco Licínio Crasso não era apenas um homem rico. Ele era poderoso, influente, e fazia parte do famoso Primeiro Triunvirato, ao lado de Júlio César e Pompeu. Juntos, eles dividiam o controle de Roma. Mas Crasso tinha um problema: apesar de seu dinheiro e poder, ele queria glória militar. Ele queria ser visto como um grande conquistador, assim como Alexandre, César ou Pompeu. E para isso, ele escolheu o pior inimigo possível: os partas. Os partas eram um império orgulhoso, herdeiros dos antigos persas, e mestres no combate a cavalo. Diferente dos inimigos que Roma costumava enfrentar, eles não lutavam como soldados europeus. Eles eram rápidos, mortais e imprevisíveis. E foi contra eles que Crasso decidiu marchar, levando com ele cerca de 40.000 soldados romanos. Uma força respeitável, mas arrogante. Ele ignorou os conselhos de aliados locais, subestimou o inimigo e escolheu o caminho mais direto e mais perigoso pelo deserto da Mesopotâmia. O que aconteceu a seguir foi uma das maiores tragédias da história militar romana. Crasso e seus soldados chegaram ao deserto. A poeira, o calor sufocante e a falta de suprimentos já começavam a desgastar a moral das tropas. Mas o pior ainda estava por vir. Foi então que apareceu um nome que ficaria gravado na história: Surena, o general parto. Surena era jovem, elegante, estrategista brilhante e absolutamente implacável. Ele conhecia bem o terreno, e melhor ainda, conhecia a arrogância romana. Quando Crasso entrou em seu território, Surena não o enfrentou de frente. Em vez disso, usou seu exército de arqueiros montados para cercar, assediar e confundir os romanos. Era uma guerra de guerrilha, flechas voando de todos os lados, sem que os romanos conseguissem alcançar os inimigos. Os legionários estavam treinados para combates corpo a corpo, em fileiras cerradas. Mas de que adiantava isso se o inimigo nem se aproximava? Durante horas e horas, os romanos ficaram presos sob um chuveiro de flechas, incapazes de reagir. O desespero crescia. A sede, o calor, o medo, tudo isso corroía a disciplina.
O exército de Crasso começou a ruir. No auge da batalha, o filho de Crasso, Públio, tentou liderar uma investida contra os partas para tentar romper o cerco. Era corajoso, jovem e impetuoso. Mas foi uma armadilha. Ele caiu em uma emboscada. Foi morto, decapitado, e os partas enviaram sua cabeça de volta ao pai. Num gesto cruel, Surena mandou colocar a cabeça do rapaz em uma lança e a mostrou para os soldados romanos como quem diz: vocês não têm para onde correr. Crasso estava derrotado não só militarmente, mas espiritualmente. Os soldados, desesperados, exigiram que ele negociasse a rendição. E assim ele fez. Marcou um encontro com Surena, mas esse seria seu último erro. O encontro era uma armadilha. Crasso foi capturado. E, de acordo com fontes antigas, especialmente os historiadores romanos e gregos, Surena decidiu dar a ele a morte mais simbólica possível. Crasso, o homem obcecado por riqueza, teria tido ouro derretido despejado em sua boca. Uma execução cruel, lenta e carregada de ironia. Mas não parou por aí. Surena também teria usado a águia romana, símbolo máximo da legião de Crasso, como troféu. Alguns relatos dizem que ela foi levada em triunfo pelos partas. Outros afirmam que, como um último insulto, foi colocada sobre o corpo do general derrotado como se sua própria águia tivesse o devorado. Para Roma, foi um choque. Uma das piores derrotas da sua história. Mais de 20.000 soldados mortos, outros 10.000 capturados e vendidos como escravos. A legião de Crasso desapareceu no deserto e sua honra, junto com ela. A tragédia de Crasso marcou profundamente a história de Roma. A derrota em Carras não foi apenas militar, foi simbólica. Pela primeira vez, os romanos entenderam que não eram invencíveis. E o mundo conheceu a astúcia e a força dos partas, que até então eram subestimados pelo Ocidente. A perda da águia romana, que era o coração simbólico de cada legião, foi um trauma tão grande que Roma passou décadas tentando recuperar esse estandarte perdido. Só com o imperador Augusto, anos depois, Roma conseguiu negociar o retorno dessas águias não por conquista, mas por diplomacia. Quanto a Surena, o vitorioso general parto. Ironicamente, ele também teve um fim trágico. Temido por sua popularidade, foi executado pelo próprio rei dos Espartas. Porque mesmo entre vencedores a glória pode ser um fardo. E Crasso, o homem mais rico da Roma antiga, teve sua memória eternamente ligada ao fracasso. Uma ironia cruel para quem acreditava que o ouro poderia comprar tudo. A história de Crasso nos lembra que a ambição desmedida, quando guiada pela vaidade, pode levar ao desastre. Ele tinha tudo: poder, influência, riqueza. Mas quis mais. Quis o tipo de glória que não se compra com moedas, mas se conquista com sabedoria e honra. E falhou. Você acha que Crasso mereceu esse fim? Ou foi apenas uma vítima do próprio sistema romano? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!